O Movimento Nacional de Oração, MNO, é uma ação do Espírito Santo em nossa igreja, em todos os seus níveis, nacional, sinodal, presbiterial e local. A liderança de nossa igreja está buscando, na pessoa do Espírito Santo, a direção do Senhor para a IPI do Brasil. Na reunião ordinária da Assembleia Geral de 2019, foi firmada uma aliança entre as lideranças da nossa igreja, para que cada igreja tivesse alguém responsável pelo movimento de oração, um auxiliar, e uma estrutura mínima para sustentar o movimento de oração em nível nacional. A face mais visível dos resultados obtidos até agora é que a IPI do Brasil pode dizer que é uma igreja que ora sem cessar. Em setembro de 2020, foram abertas as primeiras 4 torres de oração de 24 horas, sendo que os 7 dias da semana foram contemplados em dezembro de 2020. Todos os presbitérios têm hoje a sua torre de oração, sendo que a maioria vem mantendo um dia por semana de oração de 24 horas. Hoje temos mais de 4.300 intercessores orando em todas as partes do Brasil. O mais importante, cresce também o número de igrejas que mantém a sua torre de oração, já chegando a um número próximo de 100 igrejas. Como efeito imediato, observa-se também uma maior comunhão entre todos os participantes, uma maior procura por projetos de revitalização e a ocorrência de milagres. É o sopro do Espírito Santo. Hoje podemos dizer que somos uma igreja que ora sem cessar. Olá, irmãs e irmãos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu quero fazer um convite especial para que vocês venham fazer parte das torres de oração. A torre de oração da sua igreja local, a torre de oração do seu presbitério. As torres de oração são uma excelente ferramenta para que nós possamos exercitar a nossa espiritualidade e também o nosso processo de evangelização e trabalho em prol do reino. A IPI do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, tem orado e clamado ao Senhor por um momento novo na nossa igreja. Por isso eu convido você a fazer parte das torres de oração, para um movimento de espiritualidade e de evangelização na IPI do Brasil, na missão e pela vida. Olá, minhas queridas e meus queridos irmãos, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que cada uma de vocês que me vê nesse momento esteja sob a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta minha saudação neste momento a cada uma e a cada um de vocês. Bem, nós estamos na chamada Semana da Reforma Protestante e nós, como bons presbiterianos independentes, ligados a essa tradição, a tradição reformada, a tradição calvinista, presbiteriana, não poderíamos deixar de falar um pouco a esse respeito. A importância que ela tem na história do cristianismo, e particularmente para nós, crentes no Senhor Jesus, que professamos publicamente a nossa fé de acordo com esta orientação também. Certamente nunca nos esquecendo de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, tudo que fazemos, tudo que nós meditamos, tudo que nós falamos, deve ser pautado pela Palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Mas, pois bem, meus irmãos, vamos lembrar o seguinte: uma das coisas mais importantes que a Reforma nos legou foi esta intimidade que nós temos com Deus. A intimidade que o cristão tem com Deus, a ligação direta com Deus. Esta ligação direta se faz por meio da oração. E eu tenho uma experiência muito bonita com relação à oração que eu gostaria de compartilhar com as irmãs e com os irmãos que me ouvem e me veem neste momento. Vamos lembrar o seguinte, que para nós cristãos reformados não existe intermediação entre o crente e Deus. Nós temos ligação direta com Ele, nós não precisamos de intermediários. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, é por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. E nós que cremos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo como Deus único, sabemos que Jesus é este nosso elo e não precisamos de intermediários. E como eu disse há pouco, a oração é a nossa forma de comunicação.
é a nossa comunicação, não é? Pois bem, a minha experiência com relação à oração é muito grande. Eu me vejo muito à vontade para poder compartilhar com as irmãs e com os irmãos a esse respeito, porque eu entendo que a oração não precisa necessariamente ser glamourosa, ser falada, ser anunciada com gritos, com berros. Nós falamos na intimidade com o Senhor, não é? E essa intimidade me é bastante peculiar, porque eu faço questão de estar continuamente ligado a Deus. Somos humanos, falhos, limitados, sempre buscando o nosso aprimoramento e perseguindo sempre a imagem de Cristo para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. E nesse espírito é que nós nos comunicamos com Deus. E eu me comunico com Deus continuamente. Eu estou falando com os irmãos e as irmãs agora, mas estou ligado a Deus. Como? Com o pensamento. Inclusive participando de hinos, de corinhos que ficam na minha mente sempre, continuamente, ou então de versículos, passagens bíblicas, momentos históricos do povo de Deus. Enfim, esta comunicação constante com o nosso Deus é aquilo que eu chamo de oração, e essa é a minha experiência. Isso me dá tranquilidade, me traz momentos assim de paz, de continuidade, de temperança, de equilíbrio, evitando que eu me exalte, que eu me exaspere, ou mesmo que eu me rebele com relação a algo que nem sempre nos agrada. Afinal de contas, nem tudo que vemos, nem tudo que participamos nos agrada, mas nem por isso nos desesperamos. E como fazer com que tudo isso se torne algo corriqueiro, sem maiores complicações? Orando continuamente a Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a minha experiência com a oração é muito grande nesse sentido. Eu me mantenho em contato constante com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ou seja, com o nosso Deus Trino, continuamente, por meio de Jesus, é a nossa oração. Sempre o fazemos em nome de Jesus, sempre a fazemos em nome de Jesus. Então, minhas queridas e meus queridos, esta é a mensagem que eu quero deixar para os irmãos e para as irmãs nesta chamada Semana da Reforma. Com a Reforma, lembre-se, nós aprendemos que não precisamos intermediários. Oremos sempre ao Senhor, sempre para a glória dEle, sempre para que o seu nome seja exaltado. Receba o meu forte e fraterno abraço, sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço. Oração é relacionamento e poder espiritual. A oração para mim é estar em comunhão constante com Deus, a todo momento, em todo lugar. Oração é estilo de vida. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Que privilégio estarmos aqui nesta Semana Nacional de Oração, compartilhando um pouco de como tem sido a vida de oração da IPI Filadélfia aqui em Londrina. E no dia de hoje nós queremos apresentar um pouco algumas estratégias que Deus tem colocado no nosso coração e que tem trazido muitos resultados para a vida da igreja, e a igreja tem sido ricamente edificada e abençoada. Vocês vão ouvir um pouco sobre o nosso projeto que já caminhamos há 12 anos, chamado 12 Cestos Cheios, que é uma campanha de oração que fazemos todo o início de ano, durante 12 dias, estabelecendo propósitos, metas e objetivos diante de Deus. Vocês também vão ouvir falar da Torre de Oração, que é algo comum a todos nós, esse movimento tão lindo que entrou na vida da IPI do Brasil e que tem mudado tantas comunidades locais, presbitérios, sínodos e, por que não dizer, a nossa própria Igreja Nacional. Também queremos compartilhar com vocês uma estratégia que nós desenvolvemos aqui durante o período da pandemia, que foi o Laboratório de Oração, compartilhando as nossas experiências, como nós oramos, como temos nos relacionado com Deus e inspirando os nossos membros a fazerem o mesmo. Então, muito bem-vindos, espero que seja um momento de muita edificação, um momento proveitoso e de bênção na vida de cada um de vocês. Também quero aproveitar e dizer que você pode se inscrever no canal da IPI do Brasil, no canal da IPI Filadélfia,
você pode compartilhar este link e durante essa transmissão, durante todo o evento que nós estivermos fazendo aqui, você pode colocar os seus pedidos de oração, que no momento oportuno estaremos orando por todos os pedidos. Os 12 cestos cheios, em janeiro de 2024, completarão 12 anos. Uau, 144 encontros, um número significativo que alcançaremos com a graça de Deus. Os 12 cestos cheios, eles não foram programados ou pré-programados, mas ele foi acontecendo. Depois do primeiro encontro que tivemos, um insight, e para fazê-lo todo ano, a ideia inicial era trabalhar os 12 cestos cheios, mas a partir daí, de um pequeno começo, um grande projeto. Fomos descobrindo a série de 12 e tivemos mais uma ideia. Vamos fazer por 12 anos? Sempre em janeiro, 12 dias seguidos, louvor, adoração, palavra, oração, cada ano um novo tema, mas um tema inspirador, significativo, fundamentado na palavra para a vida da igreja. Vários e variados pastores convidados de muitas igrejas, de denominações diferentes, sempre se fizeram presentes. Contamos sempre com o apoio do corpo pastoral da nossa igreja, do conselho, e todos os ministérios da igreja foram envolvidos nestes anos. O planejamento, nos mínimos detalhes, sempre precedido de muito jejum e oração, com muito temor, com muito tremor, submetendo à vontade do Pai. Para nós que já estamos há 2, 3, 4 décadas na IPI Filadélfia, não temos dúvida, temos um antes e um depois. Muitos membros já participaram de quase todos os encontros, outros participaram dos 12 cestos, e sendo que em janeiro então vamos completar 144 encontros, se o Senhor permitir. Os 12 cestos ativaram a vida de oração da IPI Filadélfia em todas as áreas. E agora, a grande pergunta que nós temos, e os pastores estão fazendo, é: o que colocar no lugar? Alguns membros já falaram: não podemos viver sem. E outras, em outras palavras, querendo dizer: cada ano a minha vida tem sido diferente por conta dos 12 cestos. E sempre estou na expectativa do próximo, do que vem no próximo ano. Estamos finalizando um ciclo de 12 anos, mas entendendo que esse projeto deva permanecer até a volta de Cristo. Sempre profundamente firmado na palavra, na oração, naquela oração que intercede e agradece, louvando e sempre adorando o grande eu sou, a quem nós tributamos toda a honra e toda a glória. Graça e paz, meus irmãos. Bom, eu queria compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências, que são muitas, nos 12 cestos. Eu vim para a IPI Filadélfia em 2018 e participei do meu primeiro 12 cestos em 2019. Né? Aí, no primeiro dia, eu já me apaixonei pelo trabalho, né? E não faltei nenhum dia. E de lá para cá, eu não perdi nenhuma edição dos 12 cestos. Né? Aí, o que eu queria compartilhar com os irmãos é o seguinte, né? Que a minha vida espiritual, a minha vida de oração tem crescido muito através desse trabalho da igreja. E o que eu queria deixar mais assim, mais frisado um pouquinho é o seguinte, que em 2022, no ano passado, né, eu tive uma experiência muito grande, né? Eu passei por muitos problemas financeiros, né? E já vinha pagando aluguel há muito tempo, né? Aí eu resolvi
colocar diante de Deus o desejo de adquirir a minha casa própria, né? Então, no primeiro dia eu já coloquei a seguinte oração, né? Deus, se for da tua vontade, que eu consiga adquirir a minha casa própria ainda esse ano, né? Aí todos os dias eu coloquei esse pedido, né? E para vocês terem uma ideia, né? Passaram-se 3 meses, surgiu um terreno para mim comprar. Aí eu pensei, bom, o terreno, se é para comprar, é porque para que a gente possa construir a nossa casa, né? Aí compramos o terreno numa condição boa. Aí, como Deus não é um Deus meia boca, né? Eu vou dizer assim, é um Deus completo. Para vocês terem uma ideia, em outubro já começou a surgir, como que eu poderia dizer assim, opções para mim poder começar a construção, né? E em outubro eu comecei a construir a casa, né? E para vocês terem uma ideia, agora a casa já está pronta, né? Em outubro agora de 2023 a casa já está pronta. E agora em outubro, né, de 2023, para a glória de Deus, a gente já vai se mudar para a nossa casa, pois a casa já está pronta, né? E eu queria deixar aqui para os irmãos, né, um convite. Um convite não, eu queria deixar uma convocação para que toda a igreja participe dos trabalhos de oração da nossa igreja, pois da mesma forma que Deus está me abençoando, eu creio que Deus quer te abençoar também. Deus o abençoe. A Torre de Oração ela é um projeto na IPI Filadélfia, que nasceu no coração dos nossos pastores e se deu início no dia 24 de maio de 2023. Agora, no dia 18 de outubro, nessa semana, nós fizemos a nossa 22ª Torre de Oração. A Torre de Oração funciona da seguinte maneira. A Torre de Oração IPI Filadélfia ela tem 2 características que as outras torres não têm. É incluído jejum e oração, e é incluído, juntamente com as orações, cada intercessor adota um país da igreja perseguida. Então, cada intercessor ele é responsável por estar orando e intercedendo por um país da igreja perseguida. Essa oração, ela é por 1 hora. Ela funciona, nós abrimos a torre nas 0 horas de quarta-feira e ela é encerrada nas 24 horas de quarta-feira. Então, são 24 horas ininterruptas de oração contínua, nos alvos pré-estabelecidos. Coordenar a torre de oração tem sido um privilégio e um desafio muito grande. Porque tem sido um privilégio, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor juntamente com os pastores da IPI Filadélfia me escolheu para estar na direção, na coordenação da torre de oração, e um desafio porque a cada semana nós temos estabelecidos novos alvos de oração, juntamente com as irmãs que têm nos ajudado, Nayara e a Luzia têm nos auxiliado a direcionar os alvos, a direcionar os versículos que vão direcionar essas orações, porque para cada alvo é estabelecido um versículo para que essa oração seja direcionada. Esse versículo ele não quer dizer que vai orar simplesmente naquele versículo, mas ele vai dar um primeiro passo, uma direção para que aquele alvo seja estabelecido na oração dentro da palavra. E graças a Deus nós temos uma equipe excelente de plantonistas e de intercessores, que faz com que a torre de oração funcione em excelência. Qual é a importância da torre de oração? A torre de oração é, na minha opinião, um projeto do coração de Deus. E a torre de oração, numa igreja local, ela oportuniza a igreja a uma participação integral. Todos podem, de alguma forma, participar e viver e fazer a diferença. E a Bíblia diz, olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Só esta frase, muito pode, por eficácia, estamos dizendo eficácia e o poder. E é interessante que no mesmo texto, logo a seguir, no versículo 18, vai dizer, e orou de novo. Eu gostaria que você gravasse essa expressão, e orou de novo. Toda semana, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E o texto diz aqui, e o céu deu chuva, o céu se abriu, e a terra, de alguma forma, germinou.
A oração liga o céu e a terra, coloca em operação o céu em relação à terra. Isso tem a ver com a vida de intercessão. Eu tenho uma convicção básica da importância da torre de oração, porque, como pastor, você vê a igreja toda orando, todos orando na torre de oração, orando pelos pastores, orando pelos ministérios. Então, você imagina o resultado disso na pregação, o resultado disso na ação da igreja. Por isso a palavra eficácia. Eficácia. Essa é a importância da torre de oração. Eu tenho uma convicção de que, se a oração não for vital na igreja, então a igreja não será vital. E a nossa vida de oração é que traz uma vitalidade à realidade da igreja. A igreja é chamada teologicamente de uma igreja militante. Mas para a igreja ser militante, ela precisa ser também uma igreja orante, ter um coração orante. Nós gostamos de falar da igreja militante que se tornará a igreja triunfante, mas precisamos que esta igreja militante triunfante também seja uma igreja orante. Minha palavra é que você venha conosco e faça parte deste projeto maravilhoso. E o que nós queremos é que mais e mais pessoas estejam integrando e cada igreja seja desafiada a uma torre de oração. Ao Senhor da igreja, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que nós possamos abraçar o Senhor e dizer, nos abençoe, porque a Bíblia diz, muito pode. Por sua eficácia, a oração, a intercessão, a súplica do justo. E a Bíblia diz, faça oração. E a Bíblia diz, orai uns pelos outros para serdes curados. A oração é fundamental para a saúde da igreja. A oração leva a igreja a ser uma igreja saudável. Por isso, a torre de oração é um projeto que precisa ser praticado, exercitado e maximizado. A Ele glória, honra e louvor. A Cristo. Amém. Para mim, participar da torre de oração é um privilégio. Sobre dois aspectos. Primeiro é que eu sou deficiente visual e quando procurei as pessoas responsáveis pela torre para participar, eles me falaram como funcionava e logo eu fiquei preocupado porque eu não enxergo, então não saberia, não poderia ler o que estava escrito ali, os motivos de orações que são colocados, né, no grupo. E também tem a questão da sinalização do início do período e do final. E prontamente a Solange se prontificou em fazer os pedidos de oração em áudio e ela manda no meu particular e assim eu pude participar. E isso me deixou... Eu achei muito bacana isso porque a inclusão social é muito importante e nesse caso me fez sentir incluso no grupo. E o segundo aspecto é a comunhão, porque quando eu estou no meu momento de oração, que eu chamo dos meus 60 minutos mais das quartas-feiras, eu me coloco na presença de Deus e sinto uma comunhão muito grande com os demais irmãos do grupo de oração. Isso para mim é interessante. E conforme eu vou colocando na presença do Senhor os motivos de oração, apresentando os pastores, apresentando os missionários, enfim, os motivos, é como se eu me sinto como num jardim onde Cristo está assentado e estamos todos ali ao seu redor, apresentando nossos pedidos, e isso me traz uma comunhão muito grande com a igreja, com os irmãos, porque a presença do Espírito Santo nesses momentos de oração se torna muito forte. Me dá a impressão assim que eu posso até sentir o perfume de Cristo nesse momento. É muito bacana, muito legal. Então eu quero destacar nesse meu depoimento são essas duas palavras, que é a inclusão
e a comunhão. E o que é o laboratório de oração? O laboratório de oração foi uma estratégia que o Senhor colocou no meu coração para a gente poder explicar e compartilhar com as pessoas como devemos orar e nos posicionar diante de Deus. Existem muitas dúvidas, muitas pessoas acham que a oração tem a ver com o comprimento. Spurgeon diz que a oração não tem que ter comprimento, a oração tem que ter peso. E uma das coisas que nós queremos fazer aqui é, a partir do compartilhar entre os nossos pastores, como nossa vida de oração caminha, como nós compreendemos o ambiente de oração e também trazemos pessoas para compartilhar, já que é um laboratório. O que nós fazemos no laboratório? Nós compartilhamos experiências e é sobre isso que trata a nossa estratégia de oração chamada Laboratório de Oração. Bom, o laboratório de oração ele ocorreu em um momento muito importante, né? Que a gente estava voltando a ter as reuniões presenciais, né? Após aquelas restrições que a pandemia trouxe para a gente, né? Então foi uma experiência muito edificante. A gente está juntos, né? Orando novamente como igreja, compartilhando momentos de oração, né? Compartilhando também experiências de oração e também ali, né? Em um momento mais intimista, né? Um ambiente mais intimista, bem diferenciado mesmo. Bom, no laboratório de oração eu trouxe pelo menos 3 lições para a minha vida, né, que mudaram a minha dinâmica de oração, né. A primeira delas é dar espaço para Deus, né. A gente leva muitos dos nossos pedidos, dos nossos anseios, né, para Deus em oração, então a gente fala muito com o Senhor, mas é importante a gente dar espaço para o Senhor falar com a gente também durante o momento de oração. E nisso Deus vai ministrando a vontade dele no nosso coração também. E aí vai equalizando, né, o nosso coração com o coração do Pai. Uma outra lição também que eu trouxe, né, na verdade, é sobre que a oração é um conflito. Né? É um conflito cheio de paz, onde nós trazemos as nossas vontades diante do Pai e Ele, né, também traz a vontade dele. E na oração apenas, uma pessoa vai sair com a vontade plenamente satisfeita, que é o Senhor, é o Deus, né? Então, embora nós levemos os nossos pedidos e súplicas ao Senhor, né, a vontade dele é soberana, é ela que será feita, né? E nós temos 2 exemplos em algumas orações que Jesus fez, né, que a gente encontra ali na palavra. Uma delas é a oração do Senhor, né, que ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, lá em Mateus 6:10, e também em Lucas 22:42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E a terceira lição, né, muito importante também, foi permanecer nele. Né? A vida orante, ela não é baseada em ritos ou eventos, mas ela é baseada em estar constantemente na presença do Senhor, né? Em qualquer momento e em qualquer lugar que você esteja. Então nós somos convidados a desfrutar dessa presença eterna do Senhor desde já, né? Então Deus está todo o tempo conosco, a apenas algumas palavras de oração de distância de nós. Então essas foram as lições que eu aprendi e transformaram a minha vida em uma vida orante. E agora nós chegamos num momento muito importante em que nós vamos orar pelos pedidos que foram colocados aqui no nosso chat. Então, juntos com o pastor Silas, vamos estar nos derramando diante do Pai e crendo no seu mover sobre a vida de cada um de nós. Pai, nós queremos, na autoridade do nome de Jesus Cristo, invocar o teu nome baseado na tua palavra. A tua palavra diz que muito pode a súplica do justo. E nós sabemos que pode muito por causa do nome de Jesus Cristo, por causa da glória do teu nome e por causa da ação poderosa do teu Espírito. É assim que oramos. Primeiro, Pai, confessamos a nossa falta de oração. Perdoa-nos. Poderíamos orar mais, dedicar mais tempo à oração, termos mais disciplina, organização de vida, uma agenda que priorize uma vida de oração, porque o Senhor Jesus nos chama a uma vida de oração. Pai, assim confessamos, perdoa-nos e por isso habilita-nos, por isso capacita-nos, por isso dá-nos a igreja
e ao teu povo nesta geração um coração apaixonado pela oração. E nós queremos pedir mais, Senhor, que o Senhor nos dê o coração orante do Senhor Jesus Cristo. Jesus viveu orando, morreu orando, e a tua palavra diz que ele continua a interceder pelos santos. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo intercede por nós e em nós. Pai, então ensina-nos a orar, ensina-nos a viver uma vida de oração, quebranta o nosso coração, examina-nos, corrige-nos, endireita-nos, liberta-nos, ensina-nos e nos guia a uma vida de oração significativa. Pai, muitos pedidos estão aqui, são pedidos de oração. Nesses pedidos há lágrimas, há corações, há desejos, há buscas, há, Senhor, necessidades quase impossíveis para o homem, mas possíveis para Ti. Tu és um Deus que pode fazer algo muito mais do que pedimos, imaginamos, pensamos. Por isso, Pai, nós colocamos cada um dos pedidos em Tuas mãos, diante de Ti, invocando o Teu nome, orando no nome de Jesus Cristo, pedindo a ação do Teu Espírito e dá, Senhor, a toda a Igreja Nacional um coração orante. Para o Teu louvor e glória oramos, no nome de Jesus. Que cada igreja local seja ativada no desejo profundo de ser fiel no ministério da oração. Eu oro e nós oramos juntos aqui agora, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz amém, amém e amém. Vamos a ter um momento de reflexão na palavra, para a gente poder compreender um pouquinho mais do que significa uma vida de oração e o propósito da oração. Para isso eu quero ler com vocês o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 5. E a palavra de Deus diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de lhe o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós conhecemos este bloco como o bloco da oração modelo, a oração padrão, a oração do Pai Nosso que nós recorrentemente repetimos e oramos nas nossas igrejas e em vários momentos. Mas a grande questão é a gente compreender o propósito pelo qual Jesus propõe um modelo para uma vida de oração. Jesus não está dando um modelo para a gente fazer dele uma repetição apenas, mas um modelo para a gente poder compreender o que significa orar e como devemos orar. Tudo parte do ambiente religioso de Jesus à sua época. Haviam os religiosos, os líderes das suas comunidades, que tinham uma prática de espiritualidade focada no ser humano, no eu. Toda a proposta deles não era de glorificar a Deus, mas sim de glorificar a si mesmo. Jesus então repreende veementemente essa atitude, dizendo que não é esta a proposta da oração. Porque se você vai orar buscando a sua própria glória, o propósito está completamente fora. Esses homens queriam ser vistos e Jesus disse que ao serem vistos, ao serem ovacionados pelas pessoas, eles já tinham recebido a sua recompensa. Mas ele diz que numa oração do secreto,
numa oração que é feita ao Pai. O Pai vai nos recompensar numa outra dimensão. E aí está o grande segredo, a distinção de uma oração que está centrada no ser humano e uma oração que está centrada no Pai. A primeira coisa que Jesus diz é o seguinte: aprenda a compreender a notoriedade do secreto. E vocês, quando escondido no lugar mais profundo do nosso ser, depois dá para dar essa cortadinha aí, né? Do lugar mais profundo do nosso ser, que Deus quer nos ouvir e quer também falar conosco. A oração é um diálogo, a oração é um ambiente de comunhão, onde nós ouvimos o Pai e o Pai nos ouve. Mas Jesus continua falando outras coisas e aí ele propõe a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Lá, há pouco, ele disse o Pai que vem em secreto. Agora, Jesus traz para um ambiente mais íntimo. Ele diz, o Pai é nosso. Pai nosso. Ele nos coloca num ambiente familiar. Jesus nos insere numa família de irmãos, de filhos amados, regenerados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. E esse Pai que é nosso, é o Pai que quer nos abençoar, como um pai cuida do seu filho, cuida da sua filha, com a sua devoção, com a sua entrega. Jesus diz mais, que esse ambiente familiar não é um ambiente familiar como qualquer outro. É um ambiente familiar que tem uma distinção a partir do Pai. O Pai é nosso, mas Ele está nos céus. O seu nome é santificado e Ele tem um reino. Então, quando nós oramos para este Pai, nós compreendemos que Ele está numa dimensão, numa atmosfera muito mais elevada do que nós podemos imaginar. A Ele pertence o poder, a glória, a majestade, a soberania para sempre. Como é bom ter esta convicção de que quando nós formos orar, nós temos um Pai, nós temos um ambiente familiar, que ali no secreto a gente tem a compreensão de que o nosso Pai está no céu, de que o nosso Pai é santo e de que o nosso Pai tem um reino. E quem compreende isso, compreende o primeiro modelo, o primeiro propósito desse modelo, que é a submissão, a entrega, a adoração a este Pai maravilhoso. Mas ele diz ainda mais, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Se nós temos um Pai tão bom, tão sublime, tão excelso, tão poderoso, que tem um reino e é santo, como vamos viver para que na oração seja feita a nossa vontade? De maneira alguma. Vamos orar para que a vontade dele seja feita sempre, compreendendo que a vontade dele sempre é melhor. Como ele diz, os meus planos são muito mais elevados do que os vossos. Então, queridos, amados, entendamos que a vontade do Pai precisa prevalecer na nossa oração. Submeter e quebrantar a nossa vontade, a vontade do Pai, é o desafio primordial numa vida de oração. Depois ele diz mais, dá-nos o pão de cada dia. Esse Pai que é tão maravilhoso, tão sublime, esse Pai que tem uma vontade tão soberana e tão perfeita, é o Pai que quer prover todas as coisas na vida dos seus filhos. Ele é o Pai que providencia o pão de cada dia. Sabe o que isso significa? Que todo dia Deus está suprindo cada uma das nossas necessidades. Não dos nossos desejos, mas das nossas necessidades. E quando a gente compreende isso, a gente ora sem ansiedade. Jesus disse que não é para andar ansioso com coisa alguma, porque o nosso Pai que está no céu sabe o que a gente precisa. Então, quando você orar, descanse o teu coração, sabendo que você está num ambiente de família, que você está num ambiente sublime por causa do Pai que você tem. E sabendo de tudo isso, descanse no cuidado e na provisão desse Pai. Mas ainda tem mais. Esse texto nos ensina que nós devemos perdoar as nossas dívidas, assim como pedimos para Ele perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nesse ambiente de segurança, nesse ambiente privado, o Senhor coloca no nosso coração a capacidade da gente entender que na mesma dimensão que Ele nos perdoa, nós também podemos perdoar. Na oração não há lugar para julgamento,
para a amargura, para o ressentimento. A oração é um ambiente de libertação. Libertação, em primeiro lugar, de nós mesmos, mas também libertação do outro, das amarguras, dos ressentimentos, dos preconceitos. A oração é um lugar de libertação a priori do nosso coração. Mas ele disse, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a oração é um ambiente de proteção. Esse Pai é o Pai que nos livra do mal. Não é só do maligno, mas da nossa própria malignidade, da nossa essência adâmica e edêmica, corrompida. Esse Pai trata, cuida, restaura e transforma o nosso ser à imagem do seu Filho, para que nós possamos ser agradáveis, sacrifícios agradáveis diante dele quando oramos. Esse Pai nos livra do mal que está dentro de nós. E como a gente faz isso? Como dissemos há pouco, pedindo perdão. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. E se confessarmos os nossos pecados, ele nos purifica de todo o pecado. E por fim, ele diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha que lindo o início da oração e o final. Se a gente juntar, como fica? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o princípio mais lindo na nossa relação com Deus. Reconhecer quem Ele é, reconhecer o seu caráter e saber que nós vivemos para o louvor da sua glória, para adorá-lo. E adorar a Deus nada mais é do que reconhecer a cada dia quem Ele é e o que Ele significa para nós. Então, propondo isso aos seus discípulos, Jesus os ensina a orar para que eles possam entender que antes de se dobrar, antes de curvar os joelhos, eles saibam com quem Ele está falando, na dimensão que está falando e o poder que flui a partir daquele momento em que Ele está falando e orando diante do Pai. E tudo isso, meus amados, a gente desfruta na notoriedade do secreto. Deus nos convida a sermos uma igreja orante, mas não só uma igreja que repete orações, mas uma igreja que compreende qual é o propósito de orar. Karl Barth tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, não importa se as nossas orações sejam fortes ou fracas, importa que Deus as ouça. E qual é a oração que Deus ouve? A oração que glorifica o nome do seu Filho Jesus Cristo. Qual é a oração eficaz? A oração que Deus ouve. Que Deus possa nos abençoar e que, na notoriedade do secreto, os ouvidos do Pai estejam abertos para os nossos clamores. Que Deus assim nos abençoe no nome de Jesus.